Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Davi Oliveira e você é muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo a gente inicia uma playlist nova aqui, né? Aulinha de número 1, né, professor? Isso, sobre potenciação. Potenciação dentro do conjunto dos números naturais. Professor Davi, cara, esse vídeo é bem introdutório, né? Para quem está começando, está vendo potenciação pela primeira vez, está começando a estudar isso? Sim. Não é o meu caso não, professor. Na potenciação que eu estou estudando já tem números positivos e negativos. Nos naturais são só os positivos, 0, 1, 2, 3. O que eu faço da minha vida? Tem aqui no canal. Se você está vendo os negativos, tu vai procurar aqui no canal. Potenciação dentro do conjunto Z, dentro do conjunto dos inteiros. Se tiver a danação toda, né, professor? Isso, positivo, negativo, fração, decimal, aquela brincadeira toda, festa. Aí você vai procurar a potenciação dentro do conjunto dos conjunto dos racionais. Tá legal? Aí eu me assustou, pessoal. Não, se assusta não. Você que está vendo aqui no conjunto dos números naturais, vem tranquilo, abre teu coração, vem para cá. Potenciação. O que é a potenciação? Potenciação, cara, é quando tu pega um número, multiplica pelo mesmo número e encontra o resultado. Só isso, professor. Só isso mesmo, tem certeza? Sim, cara, eu tenho. Tá legal? Olha para cá. A seguir temos uma multiplicação em que todos os fatores são iguais. Então, primeira coisa que você tem que anotar, você não pode sair dessa aula de hoje sem saber isso. A potenciação é uma operação em que você multiplica números iguais. Né, pessoal? Tipo, 2 vezes 3 não, né? Não. 2 vezes 2, 3 vezes 3, 5 vezes 5, 10 vezes 10. Fatores iguais, tá? Pode ser 2 deles, 3 deles, 4 deles. Tem que ser igual, né, pessoal? Isso. Eu posso multiplicar 10 vezes o 2? Pode. Tem que ser igual. Beleza. Isso é potenciação? Isso é potenciação. Quando você pega números iguais e sai multiplicando todo mundo. Pronto, é só isso. Tá legal? Então aqui eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. Fatores iguais? Fatores iguais. Perfeito. Isso é uma potenciação? Sim. Qual o resultado disso? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 8 é o resultado da operação. Sim. Simples assim, professor? Simples assim. Vou ensinar para vocês uma maneira de escrever isso aqui, só que um pouquinho mais curta. Como é que a gente faz isso? Qual é o número que está se repetindo? O número que está se repetindo é o número 2. Tá. Ele se repetiu quantas vezes? Aí tu bota o 2 aqui, ó. Ele se repetiu quantas vezes? Professor, ele se repetiu 3 vezes, mano. Isso. Se ele aparece 3 vezes, você vai botar o 3 bem aqui onde está. Professor, esse 3 não está de lado, nem está em cima. Não. Ele está meio que caído para o lado, ele está na diagonal. É assim mesmo ou a mão escorregou? Não, é assim mesmo, tá? Você vai colocar esse cara aqui exatamente na diagonal aqui, apontando ali para o lado direito do número. Pode ser em cima, você não, tem que ser desse jeito, pelo amor de Deus, para de inventar treco aí, tá legal? 2 aqui, o 3 ali, um pouquinho na diagonal aqui, um pouquinho para o lado, tá? Superior, tá bom? Lê-se, olha para cá, lê-se, 2 elevado à terceira, ponto final. Então, em qualquer criança do mundo que estiver estudando agora, ou tiver visto potenciação, vai conseguir enxergar que isso aqui é 2 elevado à terceira, é o 2 repetido 3 vezes, é o 2 que eu tenho que multiplicá-lo 3 vezes. Pegou a visão? Poxa, professor, tranquilo, né, cara? É sim, mano. Ó, potência, então, uma potência é um produto de fatores iguais. Repetindo, tem que ser igual, né, professor? Isso. Produto é uma multiplicação, sim. Então, uma potência é um produto de fatores iguais. Potência é o resultado da operação chamada potenciação. Então, como é que se chama a operação que nós estamos aprendendo na aula de hoje? Potenciação. Qual é o resultado da operação? Potência. Nesse exemplo, tu sabe que 2 vezes 2 é 4 e 2 vezes 4 é 8. Beleza. Qual é o resultado da operação? 8. Como é que eu vou chamar esse resultado? Potência. Então, a potência vale 8, professor. Isso. Eu já tinha visto aqui, professor, nem cheguei ali ainda. Se acalma aí. Vamos lá. Na potenciação, a base, né, professor? Isso, é o fator que se repete. Trocando em miúdos, eu costumo falar em sala de aula, pessoal, a base é o número que está embaixo, o expoente é o número que está em cima. Sim. Então, a base é o fator que se repete. Ali, não é difícil perceber. Qual é o número que está se repetindo? Professor, é o 2, porque tem que ser igual, né, professor? Isso. 2 vezes 2 vezes 2. Qual é o número que se repete? Esse número a gente vai chamar de base, tá? Essa é a base, né, professor? Isso. E em cima ali da base, ali, professor, ali no cantinho ali, da direita ali de superior, isso. Em cima você vai ter um outro número, que é quantas vezes a base se repetiu. Esse número a gente vai chamar de expoente. Então a base fica embaixo, o expoente fica em cima, cara. E o expoente, então, é o número de vezes que repetimos a base. Ou seja, se eu tivesse escrito esse número 2 5 vezes,
Isso. Aqui o meu expoente não ia ser mais 3, né, pessoal? Não, a base ia continuar sendo 2. Beleza. 2, aqui está se repetindo. Isso. Agora, o nosso expoente ia ser quanto? Ia ser 5. Pegou a visão? E qualquer pessoa que lesse aquilo, 2 embaixo, 5 em cima. Base 2, expoente 5, conseguiria entender, conseguiria perceber. O que está sendo informado para mim, através desses valores, é que eu tenho que pegar essa base e multiplicar ela 5 vezes. Isso, mano, isso. Agora é isso. Você entendeu perfeitamente a aula de hoje. Tá legal? Então, base, 2, expoente, 3. Resultado da operação, 8. O resultado da operação, posso chamar assim? Resultado da operação? Pode. Posso chamar também de potência? Com certeza, deve. Tá? Então, potência é o resultado que a gente encontra. Tá legal? Outros exemplos. A gente tem aqui 7 elevado à segunda, 5 elevado à segunda, 3 elevado à terceira. Agora, esse cara aqui, ó, a terceira, e esse aqui, ó, a segunda, tem nomes especiais. E eu quero que vocês anotem esses nomes. Por quê? Porque é o mais usado. A maioria das questões, a maioria dos concursos, a maioria dos livros, das apostilas, teu professor vai cobrar isso de você. E você precisa saber desse nome especial que ele tem, sabe? Professor Davi, cara, ninguém precisa brigar por causa disso, não. Se tiver escrito a terceira, tá certo. Tá certo. 2 elevado à terceira, tá certo. Eu quero escrever simples, porque eu sou rebelde, não tem problema nenhum. Mas é importante você saber que, na maioria dos textos, pode vir escrito assim, ó. O 3, o expoente 3, ele é chamado de cubo. Então é muito comum você ler isso aqui, ó, 2 elevado ao cubo. 3 elevado ao cubo. O expoente 2 é chamado de quadrado. Então é super comum, na maioria, você vai ver isso. Você vai se deparar com isso. Ninguém fala 2 a segunda. Você pode falar? Pode. Está errado? Não. Mas é mais comum falar 2 elevado ao quadrado. 7 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado. 1000 elevado ao quadrado. Quadrado é 2. Expoente 2, quadrado. Pegou a visão? Expoente 3, cubo. Tem mais nome especial, pessoal? Não, só esses dois mesmo. Se for 4, vai ser a quarta. Se for 5, vai ser elevado à quinta. Se for 6, vai ser elevado à sexta. E assim por diante, né, pessoal? Isso. Tá bom? Então aqui, ó. 7 ao quadrado. 7 à segunda, né, pessoal? Isso. É 7 vezes o 7. Eu tenho que pegar o 7, que é a base, repetir quantas vezes? 2 vezes. 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. 49 é o resultado da operação, né, pessoal? Isso, que a gente chama de potência. Aqui a potência é quanto? 25. 5 ao quadrado. 5 vezes 5. Potência, 25. 3 elevado ao cubo. Eu tenho que pegar o 3 e repetir ele 3 vezes. Isso. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 27 é a nossa potência. 3 é o nosso expoente. E esse 3 aqui de baixo é a nossa base. 3 elevado à terceira ou 3 elevado ao cubo. Beleza? Vai, printa aí que é pra gente ir pro próximo quadro. Beleza, pessoal, vem pra cá então, pra gente fechar essa aula com chave de ouro. Aqui, eu não posso terminar essa aula sem falar pra vocês disso aqui, tá? Como eu devo proceder, professor, quando o expoente for 1 ou quando o expoente for 0? Coisa mais fácil do mundo, tá? E depois a gente pratica um bocadinho, beleza? Vamos lá, olha pra cá. Todo número elevado ao expoente 1 é igual à própria base. Ou seja, não precisa nem colocar aquele 1 ali. Mas se aparecer, você já sabe que é só repetir a base, né, professor? Isso. 8 elevado a 1. 8 elevado a 1 é 8, professor? Isso. 9 elevado a 1. 9 elevado a 1 é 9. 243 elevado a 1 é o próprio 243. Ou seja, subentende-se que 1 já está ali, né, professor? Isso, subentende-se que 8 elevado a 1 é o próprio 8. 10 elevado a 1 é o próprio 10. 1000 elevado a 1 é o próprio 1000. Por isso que nem precisa botar aquele 1 ali, né, professor? Isso. Trocando em miúdos, todo número elevado a 1, tá? Ao expoente 1, é o próprio número, tá? Repete a base. Ponto final. Aqui também é a coisa mais fácil do mundo. Todo número elevado ao expoente 0 é igual a 1. Então, 3 elevado ao expoente 0, 1. 6 elevado ao expoente 0, 1. 1 milhão elevado ao expoente 0, 1. 625 elevado ao expoente 0, 1. Acabou, não preciso inventar alguma coisa, não. Para com essa coisa de inventar, gente. É só seguir a regra, né? Isso. Questão de número 1. Em 6 elevado ao quadrado igual a 36, ou seja, o 6 multiplicado 2 vezes. 6 vezes 6 é igual a 36, né? Sim, claro. Responda, mas eu não quero saber a conta, não. Quero ver se você prestou atenção nos nomes que eu ensinei para vocês. Bora, professor. Bora que eu prestei atenção em tudo. A base, professor, é quem está embaixo. É o 6, né, professor? Isso. Então, qual é a base? 6. Qual é o expoente? Expoente é quem está em cima, professor. É o 2. E o resultado da jossa, professor? É a potência. Isso. É a potência, né, professor? Isso.
Beleza, vamos nessa. Questão número 2. Escreva na forma de potência. Tem que fazer o cálculo, professor? Não. Só quero que você entenda ali o seguinte. Pô, quem é a base? A base é fulano. Fulano se repetiu quantas vezes? Tantas vezes. Esse é o expoente. Isso. Tá legal? Então aqui, ó, quem é a base? 4. A base é 4. Tá. A base se repetiu quantas vezes? 3 vezes. 4 elevado à terceira. 4 elevado ao cubo. Quem é a base? 5, professor? Isso. O 5 se repetiu quantas vezes? 2. 4 elevado ao quadrado, 5 elevado ao quadrado, né, professor? Isso. Aqui, base, 2. Beleza. 1, 2, 3, 4. A base se repete 4 vezes. 2 elevado a 4. Beleza. Aqui, ó, 9. Deixa a letra D pro final. 9. O 9 é a base. 1, 2, 3, 4. Se repete 5 vezes. 9 elevado à quinta. Isso. Agora, o A. Professor Davi, cara, esse A aí, o que eu faço com ele? Existe uma regra nova para isso? Não. Faz do mesmo jeito que você fez com os números. Bom, a base é o A, né, professor? Isso, a base é o A. Tá legal. Do mesmo jeito, né, professor? Isso, a base é o A. É ele que está se repetindo. Essa é a base. Sim. O A se repetiu quantas vezes? 3 vezes, professor. A elevado ao cubo. Isso aí, pessoal. Agora a última é um pega-pega danado. Vamos lá. Calcule as potências. Vamos. O professor falou para mim que todo número elevado a zero é igual a 1. Tá. Então, cata aqui todos que estão elevados a zero. 70 elevado ao expoente zero. 1. Beleza. Não. Letra D, não. Aqui, ó. 20 elevado ao expoente zero. 1. Beleza. O professor Davi falou também que todo número elevado ao expoente 1 é só repetir. Isso é a própria base. Tá. Não. Ó. Letra C. Repete o 15. Tá legal. Não. Opa, aqui, ó. Repete o 0, né, professor? Isso. 0 elevado a 1, 0. Tá? Sobraram 2, professor. Sobrou a letra B, sobrou a letra D. Tá. O que a letra B diz? Que 0 elevado a 100 é quanto? 0 elevado a 100. Ou seja, eu vou fazer 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. 100 vezes, né, professor? Isso. Faz diferença multiplicar 0 vezes 0 2 vezes ou 0 vezes 0 100 vezes? Nenhuma, professor. 0 vezes 0 vai dar sempre 0, né, professor? Isso, cara. 0 vezes 0, não importa se seja 100 vezes, vai dar 0, sim. Então 0 elevado a 100 é 0. Tu ia cair na pegadinha, não ia não? Tu ia, eu sei que tu ia. Aqui, 1 elevado a 10. Professor, 1 elevado a 10 é o 1 vezes 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 1 multiplicado 10 vezes. 1 vezes 1 não é sempre 1? Então não importa se eu multiplico 2, 3 vezes, 1000 vezes. 1 vezes 1 é sempre 1. Isso. Então 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 multiplicado 10 vezes, continua sendo quanto? Continua sendo 1. Cuidado com essas pegadinhas, gente, que deixa os alunos... Tem que ter atenção, tá? Beleza? Printou? Deixa o pessoal doidinho isso aí. Na aula de número 2, então, pessoal, a gente vai ver algumas propriedades associadas à potenciação. Tá bom? Aí a gente vai indo, vai vendo as propriedades, vamos ver expressões também, tá? Aula 3 ou 4 a gente vê expressões, beleza? O que se resolve primeiro? A potência ou a multiplicação? Parênteses? A gente vai ver isso tudo, tá legal? Até a próxima aula. Tchau.